nós somos contra a legalização das drogas, apesar de sabermos que tem droga por aí. Se legalizar, o pessoal vai vender dentro da sala de aula. E só quem não sabe a dor de uma mãe ou de um pai que tem um filho no mundo das drogas pode falar em legalização. E também a questão da ideologia de gênero. Estando em Belém, parei numa palafita lá com o nosso barco da Marinha e conversei lá com uma senhora. Perguntei se ela sabia o que era ideologia de gênero. Uma pessoa humilde falou que não sabia. E estava uma filha de 6 anos do lado. Eu falei uma pequena parte da ideologia de gênero. Imagina a sua filha na escola, no intervalo, vai no banheiro e vai ter um moleque de 10, 12 anos fazendo pipi. O que você acha disso? Ela ficou horrorizada. Falei que isso, né, com outras palavras, é um decreto de 2009 do ex-presidente Lula, que começou a implementar isso nas escolas no Brasil. Bom, já estamos aqui, eles já apareceram na tela, olha só. Vocês apareceram aí, ó. Leonardo Sakamoto, boa tarde para você. Boa tarde, Fabíola. Boa tarde, Joel. Estava até apurando aqui no celular, de repente surgiu, fiquei até meio sem graça, mas estamos juntos. Deu tudo certo. Olá, Joel, boa tarde para você. Quando vocês menos esperam, a dupla dinâmica aparece para discutir os assuntos do dia. Boa tarde a todos. É isso, já. Nossa audiência já fica esperando a dupla. Bom, a gente tem a fala também de Lula, mas vamos fazer por partes, acho interessante, porque Bolsonaro falou aí 2 coisas que não são verdadeiras, eu acho, né, Sakamoto? Até queria te ouvir. Primeiro, no plano de governo de Lula, ele não falou que está no plano de governo, mas ele dá a entender um pouco, né? Que tem legalização das drogas. Tem algumas pessoas da esquerda que defendem isso. Lula, eu nunca ouvi ele falando sobre isso. E também ele falando sobre a questão de ideologia de gênero, o banheiro lá nas escolas e tudo mais. Queria que te ouvir sobre essas declarações de Bolsonaro lá no Nordeste. Olha, Fabíola, é mentira, né? E o próprio presidente Lula também já deixou claro, né, que não é nem função do Poder Executivo discutir a questão da legalização, da descriminalização de drogas como a maconha e mesmo a questão também de criação de banheiro unissex, que vamos ser sinceros, considerando que tem 33 milhões de pessoas passando fome, que 687 mil pessoas morreram de Covid, jura que o Brasil tem que discutir banheiro unissex neste momento? Mas o Bolsonaro quer trazer para isso, inventar fake nisso, porque assim ninguém discute fome, ninguém discute inflação, ninguém discute desemprego, ninguém discute mortes por Covid. Aí o Bolsonaro fala assim, mas aí tem seguidor dele que discute. Bem, se for para fazer comparação de seguidor, tem seguidor do presidente Jair Bolsonaro que defende que os nordestinos se separem do resto do Brasil, porque chamam o Nordeste de Venezuela do Norte, que defende que negros são inferiores, que defende umas aberrações. Agora, eu parto do pressuposto que não é o presidente Bolsonaro defendendo isso. Só que se ele começa a falar que tem uma parte dos seguidores de A, B ou C estão defendendo, e eu não estou entrando em questão a importância da discussão a respeito de legalização e descriminalização das drogas, que é um debate importantíssimo para ser travado no Brasil se a gente quer acabar com os efeitos deletérios da guerra contra as drogas, né? Até por uma questão também de liberdade individual e tudo isso mais. Mas não é isso que está em discussão agora, e o próprio governo, a própria campanha não colocou isso. Mas Bolsonaro quer criar aquela imagem de medo, aquela sensação de medo coletivo. Ele está atuando naquela pauta que ele fica mais soltinho, que é costumes e comportamentos, mentindo se for necessário e fugindo da pauta que o Nordeste quer saber. O Nordeste foi especialmente atingido pela pandemia, pela crise econômica bolsonarista, e o presidente entrega isso para não falar do mais importante.